Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Jardim Meriti. Nós pertencemos ao Campo Madureira. Nosso pastor dirigente é o pastor Zafá. Nosso pastor presidente é o bispo Abner de Cássia Ferreira. Nós estamos aqui fazendo o encerramento da nossa lição da Escola Dominical desse trimestre, que nós estudamos a respeito dos Salmos. E hoje nós estamos aqui na última lição, a lição de número 13, com o tema Orando pela Intervenção Divina. É um tema muito sugestivo para o período que nós estamos passando, que fala sobre a importância da oração. E nós vamos aí discorrer dentro deste salmo sobre este assunto muito sugestivo para nós. Você que está aí na sua casa, fique atento agora aí, participe conosco, notifique as pessoas que aí também possam participar. Tem um canal aberto aí, se o irmão quiser fazer uma pergunta. Nós estamos aqui para participar da Escola Dominical com esse fechamento desta manhã. Quero até agradecer aos irmãos que participaram durante esse período. Nós temos a alegria de ver que foi muito bom para nós, apesar de estarmos em nossa casa, nós estarmos na igreja, mas nós pudemos aproveitar esta oportunidade gloriosa e maravilhosa, e assim participamos do estudo da nossa lição. Nós não tivemos aí um trimestre perdido, porque Deus nos abençoou com esta live, e nós estamos aí agradecendo a Deus pelo pastor, pelo Moisés, o Ricardo, Diego, que tem isso aí aplicado aí nesta área aqui, para que nós podemos aproveitar o tempo. Amém? A nossa lição, irmão, ela é uma lição muito sugestiva para o nosso coração, né? Todos nós sabemos que a igreja, ela sempre é muito aplicada o contexto da oração. Nós sempre incentivamos a respeito da oração, como é importante nós orarmos. A igreja é sempre levada pelo contexto da oração. Sempre quando nós olhamos ou falamos no contexto da igreja, sempre vem ao nosso coração a oração. Quando os crentes se reúnem, mesmo as pessoas que ainda não são crentes, não têm muito conhecimento, muitas vezes a primeira coisa que aplica é o contexto da oração. A oração, ela é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, colocarmos as nossas dificuldades, aplicarmos aí aquilo que às vezes traz para nós alguma dificuldade, alguma preocupação, e nós vamos à oração. E quando nós falamos em oração, nós falamos no contexto de que a oração nos aproxima da face do Senhor, não é mesmo? É orando que nós nos aproximamos mais de Deus. O nosso texto diz assim: Senhor, quem é o homem para que o conheça, e o filho do homem para que o estime? É o verso número 3 do Salmo 144. A verdade aplicada. O fundamento que o discípulo de Cristo tenha em sua vida é permanente oração por si próprio, pela família e pela a nação. Os objetivos da lição: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Os textos escolhidos pelo nosso pastor, do Salmo 144, é o verso 5, 7, o 9, o 12 e o 15, que nós vamos fazer a leitura nesse momento. O verso 5 diz assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, e toca os montes, e fumegarão. O verso 7: estende a tua mão desde o alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Verso número 9: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, e saltarei com instrumento de 10 cordas, e cantarei louvor. Verso 12: para que os nossos filhos sejam como planta bem desenvolvida na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedra
de esquina lavrada, como coluna em um palácio. O verso 15, bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então aqui eu sou o nosso pastor, fazendo a comentário do Salmo 144, ele escolheu esses versos para a aplicação do nosso comentário. A introdução diz assim: no presente salmo aprendemos sobre a oração, acompanhada de confiança, louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Então o pastor aqui na introdução, ele já lança para nós uma compreensão real que todos nós temos uma responsabilidade muito grande no contexto daquilo que se fala sobre a oração, porque a oração, nesta introdução, o pastor deixa bem claro para nós que ela traz responsabilidade particular para a nossa vida pessoal para com Deus, para o nosso culto em relação a Deus, traz também uma compreensão da importância do relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, ele faz uma aplicação da nossa família, ele faz uma aplicação da sociedade que vivemos, ou seja, ele engloba todo o aspecto da vida humana no contexto da importância da oração, mostrando para nós que a oração, ela é fundamental para que todos esse aspecto da nossa vida tenha o que? Tenha um transcorrer abençoado pela mão do Senhor. Ele nos leva à compreensão que quando nós oramos, nós passamos a confiar em Deus, e por isso nós louvamos o Senhor, e isso traz benefícios gloriosos e maravilhosos para a nossa vida, fala do nosso relacionamento com Deus, e com a nossa família e com a sociedade. Ou seja, o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, ele fala sobre isso, de uma forma muito contundente, quando ele fala sobre a importância de nós orarmos por todo o mundo, por todas as pessoas, tendo uma obrigação no nosso coração, que isso vai trazer o quê? Benefícios importantes para toda a nossa vida. Então, quando nós aplicamos o nosso coração à importância do contexto da oração, nós podemos observar que esses benefícios vão ser de privilégios gloriosos e maravilhosos para a igreja. Então, nós temos em nossa visão o quê? Que a oração, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque assim nós vamos ter o quê? Aquilo que a Bíblia aplica para nós. Vamos ler um versículo no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma admoestação. Ele fala assim, admoesto, pois, que antes de tudo aqui é o quê? É um sinal de supremacia. É um sinal de, antes que nós façamos qualquer coisa, é importante, muito importante, o contexto da oração. Por quê? Porque através desta oração, nós podemos ter o privilégio que o pastor colocou aqui na introdução. É uma vida pautada na ação de Deus, a nossa família guardada pelo Senhor e a sociedade recebendo as bênçãos do Senhor através do quê? Através da oração. Jesus, ele ensinando a respeito da oração, ele fala da importância de nós orarmos em todo o tempo, com toda oração e súplica, para quê? Para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele discorre sobre isso no verso 2 do 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele fala que devemos orar pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom, verso 3, e agradável diante do nosso Senhor.
Então, nós podemos observar aqui que ele fala que para nós termos uma vida em que nós podemos ter benefício dela, ou seja, uma vida quieta e sossegada, ele fala que devemos orar. E aqui o pastor, ele colocou aqui nessa introdução, essa importância do contexto da oração. Salmo 144, ele fala sobre a importância, na visão panorâmica aqui, no nosso primeiro tópico. Ele fala assim, ó, o nosso primeiro tópico, diz assim, o contexto do pastor: estudaremos nesta lição o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Então, o que eu posso avaliar? O nosso relacionamento com Deus, ele está sempre ligado ao contexto da oração. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do assunto aqui. Aí ele fala sobre uma visão panorâmica que nós temos aqui no contexto desse salmo, né? Aí ele fala que o escritor, Reginaldo, que ele faz uma classificação dos salmos, ou seja, o escritor, ele tem um livro que ele fala do que? Ele fala a separação dos salmos, separando o salmo de louvor, salmos de adoração, salmos de gratidão, aqueles dos degraus, da caminhada do povo. Então ele fala dessa separação e ele faz a aplicação desse salmo, do Salmo 144, como aquele salmo que é a importância do contexto da oração. E lá, quase nas últimas linhas, ele coloca assim, depois dele ter colocado os versos 7, 8, 9 e 11 sobre a importância do contexto do saltério, ele fala assim, sobre sua plena confiança no Senhor, e ele usa o verso 1 e 2, e ele coloca assim: e a sua vida constante, reconhecimento e gratidão a Deus. Trata-se de uma excelente guia para a nossa vida devocional, louvor, clamor, gratidão e intercessão. Então ele fala que tudo isso está levando o quê? Ao contexto de quê? Da nossa vida devocional. A nossa vida devocional, ela é o quê? Ela é uma vida que nos leva a ter uma consagração real ao Senhor. Quando nós estamos louvando ao Senhor, quando estamos clamando ao Senhor, quando estamos com o nosso coração grato ao Senhor e a nossa intercessão ao Senhor, isso faz com que a nossa vida devocional, ela esteja aplicada aí o contexto daquilo que a palavra de Deus fala para cada um de nós. Então aqui, né, na visão panorâmica aqui que ele quer colocar para nós, é que o Salmo 44, ele vai mostrar que Davi ele está preocupado com a sua adoração, ele está preocupado com o seu louvor, com o seu clamor e com a sua gratidão e, por fim, com a sua intercessão. Se os irmãos lerem todo o Salmo, os irmãos vão ver que ele tem essa separação, não é mesmo? A sua vida devocional, o seu louvor, o seu clamor, a sua gratidão e a sua intercessão. Todos nós, quando temos uma vida devocional aplicado ao contexto do Senhor, todos esses aspectos estão em nossa vida, principalmente no contexto da intercessão. Por isso que este salmo, ele fala sobre, o pastor colocou aqui o tema sobre uma intercessão divina. É quando nós estamos aí na ação da nossa intercessão por aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, e trazendo aí aquilo que Deus quer de cada um de nós. Na minha aplicação aqui sobre a visão panorâmica deste salmo, eu coloquei aqui no meu esboço os benefícios para uma vida de oração. Quais são os benefícios para uma vida de oração? Primeiro, confiança. Quando nós temos uma vida de oração, nós temos confiança. Ninguém vai a Deus buscar ao Senhor na sua oração se ele não tiver a esperança que Deus possa lhe dar aquilo que ele está necessitando. Então, vai aí o contexto seguinte: quando a igreja, nós que somos servos do Senhor,
nos aproximamos do Senhor para buscar o Senhor, o que há no nosso coração? Uma confiança. É o que a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, que Ele existe, que é galardoador daquele que o busca. A nossa oração, aqui o salmista, no decorrer desse salmo, ele vai falar sobre isso, que a sua confiança era no Senhor, por quê? Porque o Senhor era aquele que poderia trazer para ele o quê? Os benefícios gloriosos no contexto da oração. E aí o que acontece? Nós vamos com confiança ao trono da graça. E essa confiança vai fazer com que nós alcançamos a bênção. Os irmãos se lembram de Elias? Elias, ele estava lá, o povo estava lá, oscilando entre servir a Deus ou servir a Baal. Ele fez o quê? Ele fez chamou o povo e fez o quê? Fez uma convocação ao povo. E estabeleceu ali o quê? Uma forma de que o povo pudesse ou servir a Deus ou servir a Baal. E Elias, ele estava tão confiante na bênção do Senhor, naquilo que ele expressou para o povo, que ele falou para que os discípulos ali, né, daquele Deus de Baal, que eram ali, que estavam ali no seu coração, voltado contra a ação de Deus, ele falou que eles poderiam buscar o Senhor, e buscaram durante todo o tempo, e houve o quê? Não houve resposta do Senhor. E depois Elias o que? Reparou o altar e buscou o Senhor. Por quê? Porque ele tinha confiança, tanto que ele mandou o quê? Mandou que jogasse água durante 3 vezes, molhasse bem aquele altar, porque ele tinha convicção no seu coração que quando ele clamasse ao Senhor, Deus haveria de responder. E nos diz a palavra do Senhor que quando ele clamou ao Senhor, depois que os irmãos conhecem essa história, depois dele falar para que aqueles discípulos que estavam ali, que serviam, né, a Baal, pudessem clamar, e falou, vocês clamem, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, talvez ele fez uma viagem, quem sabe está ocupado com muitas coisas, mas quando nos diz a palavra do Senhor, que ele clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo do céu, o fogo veio, consumiu o altar, lambeu a água, e houve o quê? Houve louvor, porque o povo glorificou o nome do Senhor. Quando nós oramos, quando nós clamamos e nós vemos a resposta da oração, o que acontece? O louvor, ele acompanha, por quê? Porque o nosso coração derramado na presença de Deus contempla a bênção do Senhor, e aí nós dizemos, louvado, glorificado seja o nome do Senhor, que é um Deus eterno e poderoso para nos abençoar. Então, existe a confiança, e depois da confiança, o aspecto do louvor glorioso e maravilhoso. Quais são os benefícios aqui, nessa visão panorâmica, no contexto da nossa oração? Os benefícios são relacionamento com Deus, é o que ele fala lá na introdução, nós temos um relacionamento com Deus. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando nós discorremos sobre aquele salmo, nós vemos o quê? Que o salmista, ele tem o quê? Ele tem um relacionamento íntimo com o Senhor, agradável ao Senhor. Por quê? Porque a oração nos leva a isso, a termos o quê? Um relacionamento com Deus. A oração também, ela traz o quê? Ela traz vitória. Quantos de nós clamamos ao Deus em oração e alcançamos a bênção do Senhor? Por quê? Porque a oração, ela traz vitória para a nossa vida, e essa vitória, ela faz o quê? Ela alcança não somente aquele que ora, mas aquele por qual ele clamou. Então nós temos aí a oração num contexto de que, quando nós invocamos ao Senhor, alcançamos essas bênçãos gloriosas e maravilhosas. A oração nos leva também a termos um íntimo relacionamento com o Senhor. Todos nós sabemos, irmão, que a vida, ela é feita de relacionamento. Nós não conseguimos viver sozinhos, nós temos sempre que nos relacionar. Uma casa onde as pessoas não têm um bom relacionamento não é uma boa casa. Um lugar onde nós trabalhamos que nós não temos um bom relacionamento não é um bom trabalho.
Lugar onde nós moramos, se nós não tivermos um bom relacionamento, não é um bom lugar. Então, isso tudo mostra que a vida ela é feita de relacionamento. Na nossa vida material, na nossa vida pessoal e na nossa vida devocional, na nossa vida espiritual. A nossa vida também é feita de relacionamento. E a oração, ela nos leva o quê? A nós nos relacionarmos com Deus. Nós aprendemos de Deus através da sua palavra, temos compreensão das obras do Senhor através da sua palavra, mas quando nós estamos orando, quando nós separamos momento de oração para estarmos a só com o Senhor, para buscar a sua face, aí está o quê? Um relacionamento. Nós não estamos só buscando a bênção do Senhor, mas também nos relacionar com o Senhor. Para quê? Para que nós possamos compreender e entender quem é aquele que está conosco. Por quê? Porque aí a nossa vida vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso relacionamento nos mostre que nós temos intimidade com o Senhor. Existe uma passagem, muito expressiva ao nosso coração a respeito de Pedro. Quando Jesus foi preso, nos diz a palavra do Senhor que Pedro o acompanhou até o lugar onde ele estava, e quando chegou ali, Pedro ficou de longe, observando o Senhor, e alguém falou para ele, você é um deles. Ele falou, não sou não, você é um deles. Por que falou que era um deles? Aí fala, você fala como ele, você é um galileu também. Então o que acontece? O relacionamento de Pedro com Jesus mostrou para aquelas pessoas que ele era um que tinha estado com o Senhor. Então, como é que as pessoas podem ver na igreja, no crente, naquele que serve ao Senhor, a sua vida pautada em Deus, é a sua forma de agir, de falar? Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus, quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa, mais nós estamos propensos a agir como aquela pessoa. Quantos de nós não falamos que quando a gente vai para um outro estado, e com o passar do tempo ali, nós vamos pegando o sotaque daquelas pessoas, a forma daquelas pessoas se alimentar, a forma de agir, por quê? Porque existe aí um relacionamento. O que Deus quer de nós? Na oração, Deus quer de nós que haja em nós um relacionamento estrito com o Senhor, de uma forma que, quando nós dermos um passo, os nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor. Quando nós fazermos alguma coisa, isso seja o quê? Em ação naquilo que Deus fala para nós. Então, irmão, não existe uma forma de nós nos relacionarmos com Deus, a não ser no contexto da oração. A oração também, ela nos traz o quê? Ela nos traz entendimento. Quando nós oramos, o que acontece? Nós começamos a orar e a falar com Deus, Deus começa a falar ao nosso coração, e isso vai tranquilizando a nossa mente, e nós vamos tendo o quê? Nós vamos tendo compreensão daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está trabalhando. No livro de Efésios, eu queria ler essa passagem com o irmão, livro de Efésios, capítulo 1, versos 16 e 17, Efésios 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja em Éfeso, ele faz uma aplicação muito interessante no contexto do nosso relacionamento com Deus, da nossa oração, que traz o quê? Que traz compreensão sobre aquilo que está acontecendo e que Deus nos dá entendimento. O apóstolo Paulo fala assim, livro de Efésios, capítulo 1, o verso 16 e 17, não cesso da graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo falando da sua intercessão, da sua oração intercessória pela igreja de Éfeso. Ele fala, lembrando de vós nas minhas orações. Não era que ele tinha se esquecido da igreja, ou seja, mas no contexto da oração, havia no seu momento de oração uma lembrança daquela igreja. Para quê? Aí ele fala no verso 17, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então a oração, quando nós oramos,
a palavra de Deus nos fala aqui, o apóstolo Paulo falando, que nós podemos ter compreensão a respeito da obra redentora do Senhor, nós podemos ter compreensão do Pai da glória, e que nos traz o que? Conhecimento do Espírito de sabedoria e revelação. Tudo isso nós conseguimos através da oração. É por isso que muitas vezes, quando nós falamos para os irmãos, irmão, quando você for ler a Bíblia, você, antes de ler a Bíblia, você deve orar. Você deve separar um momento de oração. Para quê? Para que o Espírito de Deus, para que o Espírito do Senhor venha sobre você e abra o seu entendimento para que você possa compreender aquilo que Deus está fazendo e Deus venha trazer para você a compreensão da ação do Senhor. Quantos de nós não lembram que quando Daniel, ele foi fazer a oração, nos diz que houve impedimento, mas depois que a resposta veio, Deus revelou para Daniel uma profecia gloriosa e maravilhosa. Então a oração, ela traz também o quê? Entendimento a respeito das coisas espirituais. Por quê? Porque é através da oração que nós temos entendimento sobre isso. Eu estou falando ainda sobre a visão panorâmica deste salmo. A oração nos une ao Pai, que nos leva também a termos uma união com os nossos irmãos. Foi o que Jesus falou na oração sacerdotal. Assim como eu e o Pai somos um, ele orou para que também nós pudéssemos ser um, ou seja, nós temos aí uma vida de união gloriosa, ou seja, nós somos unidos com o Pai, somos unidos com o Filho, somos unidos com o Espírito Santo. Temos a união com a nossa igreja, temos a união conosco mesmos, e isso traz o quê? Isso traz bênção para nós. E por último, quando nós oramos, a bênção do Senhor se multiplica e todos são alcançados. Ou seja, a nossa oração, ela é uma oração que ela alcança a todos. Quando você dobra o seu joelho na sua casa e você faz uma oração, você ora pela sua família, pelo seu lar, pela sua igreja, pela sua parentela, pelos seus vizinhos, você ora pelo seu país, você ora pela nação. E a palavra de Deus nos diz, irmão, que Deus, ele atende a esta oração. Ou seja, a nossa oração, ela não é oração, nós não oramos achando que Deus pode nos ouvir, não. Nós dobramos o nosso joelho, ou de pé, da forma que tiver, confiado naquilo que a palavra de Deus fala. Por quê? Porque quando nós oramos, olhamos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando nós oramos pautado naquilo que a palavra de Deus fala para nós, naquilo que Deus fala para nós. Então a oração, como nós lemos lá em Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 2, ela tem um alcance universal, ela alcança a todos. Quando você está orando, você está intercedendo, e essa intercessão, ela é poderosa e gloriosa, e ela leva a bênção à mão do Senhor. O tópico, ainda que nós vamos agora, eu falei sobre a visão panorâmica, o tópico 1.1, tópico 1.2, um salmo que exalta a Deus. Ele está aqui falando no verso, ele usa a expressão do verso 1 e do verso 2 para falar sobre um salmo de exaltação a Deus. Nós podemos observar que o salmista aqui, ele inicia o seu contexto com uma nota de louvor. Ele começa a sua aplicação nesse salmo, no verso 1, com uma nota de louvor, de gratidão ao Senhor, trazendo para nós uma compreensão real que no seu coração havia o quê? Havia uma expressão de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor. Por quê? Por todos os benefícios que Deus já havia aplicado na sua vida. Ou seja, o salmista, ele era uma pessoa que ele tinha uma experiência gloriosa e maravilhosa com o Senhor. E essa experiência maravilhosa com o Senhor levava o quê? O leva a ter essa compreensão aqui, no tópico 1. O assunto número 2, o salmo que exalta a Deus. E o escritor coloca assim:
Como é recorrente no Salmo, o cântico inicia exaltando a Deus, ou seja, bendito no verso 1. Aponta para ajoelhar, bendizer a Deus, louvar em adoração, significa um uso de expressão minha rocha, transmite uma ideia de experiência pessoal e relacionamento. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar segurança, firmeza, proteção, refúgio, que encontramos em Deus. A adoração, relacionamento, nota a repetição na expressão no verso 2, minha, meu, são preciosa lição aos discípulos de Cristo, nesses dias tão desafiador, não apenas cantar, clamar, na hora do perigo, mas nos relacionarmos com o Senhor. Então aqui nós podemos observar que o salmista, ele começa com essa expressão gloriosa e maravilhosa. Aqui diz assim, ó, Salmo 144, verso 1, bendito seja o Senhor. Então ele começa aqui com a expressão de quê? De bendito, salmodiando o Senhor pela sua bondade, pela sua graça, por tudo que aquilo que ele faz na sua vida. E quando ele fala da expressão da rocha, a minha rocha, ele fala do quê? Daquilo que nós podemos dizer que é a força dele. Quando ele fala a mim, interessante que ele fala a minha rocha. Como não? Deus era um Deus pessoal dele. Ele podia falar assim, Deus, a rocha, o Senhor, a rocha. Mas ele fala assim, a minha rocha. Ou seja, no seu coração havia uma aplicação tão maravilhosa e gloriosa, que ele fala que Deus é dele. Ele fala, a minha rocha, o meu Deus, aquele em que ele está confiado, que ele está com seu coração aplicado. E isso traz para quê? O quê? Para nós o quê? Que o salmista, ele compreende que Deus, ele é um Deus pessoal, na aplicação da sua vida. E ele fala, minha rocha, aquele que adestra a minha mão para a peleja, os meus dedos para a guerra. Interessante aqui que nós podemos observar que ele fala que Deus é a sua rocha, e depois que Deus é o seu professor, que o Deus é o seu instrutor, que o Deus que ele serve é aquele que trabalha pela sua vida, lhe orientando, lhe dirigindo, lhe guardando e lhe dando direção. É interessante que ele fala que adestra a minha mão para a peleja e os meus dedos para a guerra. Nós podemos observar aqui que ele está falando, olha, Senhor, apesar de ter já alcançado grandes batalhas, ao pensar de já ter vencido grandes guerras, mas eu tenho a compreensão e a certeza que tudo isso vem porque o Senhor é o meu professor, porque o Senhor é o meu guia, porque o Senhor é o meu orientador. E ele tem essa compreensão quando ele fala que ele faz uma separação da sua mão. Não é mesmo? O salmista, o nosso professor, ele colocou aqui, que quando ele bendiz pela parte da bênção do Senhor, e ele faz essa aplicação aqui, que adestra a minha mão para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ou seja, Deus, ele tinha o conhecimento que Deus era o quê? Era o que nos leva a compreender que Deus é um professor para a nossa vida, nos orientando, nos dirigindo, para quê? Para que nós possamos ser bem-sucedidos. Ou seja, a pessoa ele pode até ter muita força, ele pode ser uma pessoa pautada de muita força, mas se ele não for bem orientado, se ele não for bem dirigido, aquela sua força pode lhe trazer o quê? Não lhe trazer os benefícios. Nós podemos ver isso nas Olimpíadas. Não é mesmo? O atleta, ele tem a força, ele tem o vigor físico, ele tem todo aquele aparato para que ele possa se preparar, o seu tratamento, a sua alimentação, toda a sua vida pautada para que possa alcançar a vitória, mas ele tem um instrutor.
O atleta ele tem sempre o quê? Um técnico, alguém que orienta, alguém que dirige. Por quê? Porque ele tem força, mas ele precisa de alguém que possa lhe dirigir, lhe orientar, para que ele possa ter proveito da sua força, ter proveito do seu porte físico, ter proveito da sua vida pautada. Assim é o salmista, ele fala no seu coração: ainda que eu saiba usar uma lança, ainda que eu saiba usar uma espada, assim, ainda que eu possa saber usar um arco e flecha, ainda que eu possa saber usar o escudo, tudo isso, mas se a mão do Senhor não for com ele para lhe dirigir, para abençoar, se o Senhor não for o seu instrutor, o seu professor, ele não vai alcançar a vitória. E quando você busca a Deus em oração, quando você se separa para a oração, quando você dedica o seu coração à oração, sabe que você está falando: Senhor, o Senhor pode me dirigir, o Senhor pode me orientar, o Senhor pode me fazer vencer, e a bênção vai chegar. Por quê? Porque ele fala aqui que Deus é o nosso professor. Quando você se ajoelha diante do Senhor: Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina a te louvar, me ensina a pregar, me ensina a ensinar, a falar na igreja, me ensina a ter uma vida pautada nas tuas bênçãos. O que acontece? O Espírito do Senhor vem sobre você, você está mostrando para Ele que você não sabe nada, que você depende dEle. E aí o que acontece? Ele vem para quê? Para trazer um ensino glorioso ao seu coração, e o nome do Senhor glorificado, e você alcança a bênção pela palavra do Senhor. E nós entendemos, irmão, que todo bom exército, ele precisa de um bom treinamento. Não é mesmo? Quando o soldado ele vai para o quartel, ele chega ali o quê? Cru de tudo, ele não tem conhecimento de nada. E ele começa ali com a ordem unida e vai se aplicando, se aplicando, se aplicando. Com o passar do tempo, ele consegue discernir os toques da trombeta, ele consegue discernir os toques que é dado para quê? Para que ele possa estar em forma, sabe qual é a roupa que vai usar. Por quê? Porque ele está sendo instruído por alguém. E assim é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos compreender que nós precisamos do Senhor, porque só Ele pode adestrar a nossa mão para a guerra. Eu coloquei aqui que todos nós da vida secular sabemos que o treinador, muitas vezes, ele não consegue fazer o que o atleta faz, ou o que o jogador faz. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem essa participação no aspecto, mas a palavra de Deus nos diz que Deus, além de ser o nosso instrutor, além de ser o nosso professor, além de ser aquele que nos ensina, ele também é aquele que participa da guerra. Ou seja, ele não fica sentado no banco olhando, não, ele está participando conosco para nós alcançarmos a peleja gloriosa e maravilhosa do Senhor, e assim desfrutarmos daquilo que a bênção de Deus traz ao nosso coração. E ele continua falando, que adestra a sua mão para a guerra, e ele fala sobre a benignidade de Deus. Ele fala: Deus é a minha fortaleza, fortaleza minha, alto retiro, meu libertador, és tu, escudo meu, em que eu confio, em que não rejeito o teu povo. Ele fala sobre a benignidade de Deus, ou seja, a graça do Senhor. Ele fala que Deus é uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Os irmãos sabem que no passado, as casas, os reinos, principalmente as grandes cidades, elas eram o quê? Elas eram sempre construídas num monte, numa rocha, para quê? Para que pudesse ser uma fortaleza. E ele fala, meu alto retiro, ou seja, quando alguém ia pelejar contra aquela cidade, eles estavam guardados. De lá de cima eles podiam observar o inimigo. E isso não trazia preocupação no seu coração. Por quê? Porque eles estavam guardados e tinham uma fortaleza. E o mais interessante que ele fala, que além de Deus ser a minha fortaleza, meu alto retiro, ele também é o libertador. Ou seja, se por acaso esta ação comum e normal de uma cidade bem guardada faltasse,
para aquele povo ser levado, que seja, o libertador viria para quê? Para trazer a libertação. Aí ele fala sobre o meu escudo, em quem confio e que não me rejeita o meu povo. Agora nós vamos falar sobre o tópico, ainda no tópico primeiro, ação 3, a inferioridade do homem. A inferioridade do homem. Nós podemos observar que todos nós, quando nós olhamos para o contexto humano, nós sabemos que o homem, por si só, ele tem a sua dificuldade por ser uma pessoa muito frágil, não é mesmo? Quantos de nós estamos aí vivendo essa pandemia que trouxe para nós muitas dificuldades, mostrando o quê? Mostrando a nossa fragilidade, coisa que nós não podemos, não conseguimos resolver. E isso às vezes nos traz o quê? Nos paralisa, não nos deixa caminhar, por quê? Porque nós somos frágeis demais. E aqui o salmista, ele fala sobre isso, sobre a fragilidade do homem. Mas como é que nós podemos observar e entender essa aplicação que ele fala sobre a fragilidade humana? E ele traz aqui uma compreensão de que, ele fala sobre o homem, sobre a fragilidade. Quem é o homem? Para que o Senhor se lembre dele, ou o filho do homem, para que Deus também tenha lembrança dele. E ele faz duas aplicações. Primeiro ele fala sobre o homem, e depois ele fala ainda sobre o filho do homem, ou seja, uma pessoa mais frágil ainda. E quando nós olhamos para esta palavra, nos mostra o quê? Nos mostra como nós precisamos e necessitamos da bondade, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Verso 3 e 4 do Salmo 144. Senhor, quem é o homem para que o conheça? E o filho do homem para que o estime? O homem é semelhante à vaidade e os seus dias são como a sombra que passa. Ou seja, ele fala aqui sobre a fragilidade do homem, sobre a vida do homem que é muito curta. E quando nós olhamos para esse aspecto, nós podemos observar o quê? O salmista ele faz essa aplicação, mas nós podemos compreender e entender que Deus, ele sempre está trabalhando por esse homem que é frágil, por esse homem que muitas vezes não tem compreensão dos aspectos interessantes daquilo que está ao nosso redor. E Deus está o quê? Ele está cuidando sempre do homem. E o aspecto que eu acho interessante da compreensão que nós podemos ver, que Deus está sempre cuidando do homem, tanto do homem que é espiritual, como daquele também que ainda não aceitou Jesus. A palavra de Deus diz que quando o sol nasce, nasce sobre todos. Quando chove, chove sobre todos. Então, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem e a terra e largou o homem ao seu caminho próprio, não. Deus, Ele vai trabalhando para quê? Para que a nossa vida seja guardada e abençoada. E nós podemos ver que Deus é um Deus que Ele traz o quê? Ele preserva a natureza, Ele preserva a vida do homem, né? Ele sustenta, assim, colocando tudo no seu devido lugar, mantendo em ordem tanto a vida mineral como a vida vegetal. O Deus, Ele está sempre cuidando do homem. Então, quando o salmista ele faz essa expressão, que é um homem para que Deus cuide dele? O homem, ele é o quê? Ele é aquele que Deus tem um governo especial sobre ele. E nós podemos ver que, além disso tudo, nós podemos observar que a nossa vida é guardada pelo Senhor, não é mesmo? Uma certa vez, eu estava observando, a cidade do Rio de Janeiro, e falei, caramba, é muito grande, muito grande. Eu saí ali fazendo um voo panorâmico, saindo ali da Vila Militar,
E eu olhando, falei, é muito grande a cidade do Rio de Janeiro, muita casa, as comunidades, uma em cima na outra, muito unida uma na outra, muita coisa, e eu pensando no meu coração assim, caramba, será que tem alimento, vai ter alimento sempre para todo mundo? Porque é muita gente, irmão, se você olhar, é muita gente, o mundo é constituído de milhões e milhões de pessoas, mas Deus está cuidando de cada um, cuidando de cada família, cuidando de cada casa, uma criança que nasce, tudo isso está um cuidado de Deus. Deus não nos largou de mão, não. Deus ele está cuidando de uma forma especial. Mesmo aquele que hoje levantou pela manhã, nem lembrou do Senhor, Deus está cuidando dele. Esse sol glorioso e maravilhoso está sobre ele, por quê? Porque há um cuidado de Deus. É o que nós falamos que é a graça comum do Senhor, a graça da bondade com essa pessoa. E nós que somos servos do Senhor, e temos o privilégio de servir a Deus, nós desfrutamos de quê? Do cuidado do Senhor, de uma forma ainda muito mais gloriosa e maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no passado, nós éramos o quê? Nós éramos gentios, não tínhamos compreensão das coisas de Deus, mas hoje não, hoje nós estamos fazendo o quê? Nós fazemos parte do povo de Deus, a mão do Senhor está sobre nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, temos a bênção do Pai, temos a bênção do Filho, temos a bênção do Espírito Santo. Então, nós podemos pensar da seguinte forma, que Deus está cuidando de cada um de nós de uma forma especial. Na palavra de Deus nos diz que quando nós não tínhamos Jesus, nós o quê? Não tínhamos esperança, estávamos como mortos, mas através da palavra de Deus, nós hoje temos a compreensão da bênção do Senhor, e ainda mais desfrutamos da bênção do Senhor nesse presente. No futuro, vamos ter o quê? O que seremos? Nós seremos como o Senhor, porque vamos gozar dos benefícios gloriosos e maravilhosos do Senhor. Então aqui quando o salmista fala sobre quem é o homem para que Deus se lembre dele, este é aquele que Deus criou do pó da terra, e tem traçado bênção gloriosa, maravilhosa para a sua vida. Tópico 2, confiança, oração e a graça de Deus. Tópico 2, confiança, oração e a graça de Deus. No contexto, ele fala aqui no contexto da graça de Deus. Que quando nós olhamos, irmãos, para esta palavra e temos essa compreensão aí sobre o aspecto importante que nós devemos compreender sobre o que nós falamos que é a graça de Deus, nós devemos sempre nos lembrar e não devemos nos esquecer que quando nós observamos e olhamos a graça do Senhor, nós desfrutamos de bênção gloriosa e maravilhosa. Ele fala aqui, num contexto de tanta exaltação humana exagerada, exposição de conquistas pessoais, bem como o uso da expressão como, do término, meu direito, entre outras, é importante enfatizar que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração está baseada na benignidade ou na graça de Deus. Tal percepção também está no Salmo 8, verso 4. Por outro lado, também é preciso lembrar que o fato do reconhecimento da nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de buscarmos, mas como o salmista, e tantos outros, nos chegamos com confiança, não em nosso mérito e justiça própria, mas em Jesus Cristo que intercede por nós. Que ninguém se glorie. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente, Jesus se sacrificou ao homem. Então, quando o salmista, o escritor está falando aqui, que quando nós alcançamos alguma coisa de Deus, irmão, é pela graça de Deus. Não é mérito nenhum. E quando nós olhamos para esta palavra aqui, nós lembramos da oração do publicano e do pecador. O publicano chegou, não é mesmo, todo bem vestido,
e falou: graças te dou, Deus, que eu não sou como esse pecador. Aí ele falou que ele dava o dízimo, que ele orava, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e nos diz a palavra que o pecador nem tinha coragem para se aproximar de Deus, mas batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Em momento algum, nós devemos nos aproximar de Deus achando que temos mérito para alcançar alguma coisa. Não, mérito nenhum. É a graça e a bondade de Deus que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, devemos nos ajoelhar como um pecador remido pelo sangue do Senhor, tendo a compreensão que aquele ato de estar diante de Deus é somente pela bondade do Senhor, por Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, pelo sangue dele ter nos lavado, que nos levou a esta oportunidade, desta porta aberta para nós termos acesso a Deus. Por quê? Porque agora, que nos diz no livro de Hebreus, devemos nos aproximar de Deus com toda a confiança, com toda a convicção, com toda a certeza, sabendo que agora nós somos abençoados pelo Senhor. Hebreus capítulo 10, o verso de número 19, Hebreus 10, 19, quando fala sobre a nossa exortação, a nossa convicção que tudo é pela graça do Senhor. O que diz Hebreus 10, 19? Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. No verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, chegamos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23, reitemos firme a confiança na esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós compreendemos que a obra gloriosa e maravilhosa da nossa vida de oração, ela é baseada na graça que Deus nos dá, na graça que nós alcançamos. E aqui, o que é graça? Eu botei aqui, graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Isso é graça. O que é a misericórdia? A misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. E aí, quando nós unimos graça e misericórdia, o que traz ao nosso coração? Nos traz paz. É o resultado tanto da graça como da misericórdia. Nós alcançamos a graça e aí estamos felizes que podemos nos aproximar de Deus. Quando nos aproximamos, olhamos para o Senhor e o Senhor olha para nós, vê o sangue de Jesus Cristo sobre nós. Merecemos o que? A condenação. Merecemos ao que? Sermos rejeitados pelo Senhor, mas através do sangue de Cristo alcançamos a misericórdia. E aí o que acontece? O que nós merecíamos receber, nós não recebemos. Recebemos a bondade de Deus e aí passamos a ter paz com Deus em nosso coração. A graça se opõe à ideia de que Deus tem alguma dívida para com o homem. Quando nós temos graça, quando nós olhamos para a graça, nós vemos que Deus, Ele não tem dívida nenhuma conosco, ou seja, nós é que temos uma grande dívida com o Senhor. Desprovido de qualquer merecimento, recebemos graça. Merecedor de juízo, do juízo divino, recebemos misericórdia. Por isso, podemos desfrutar das bênçãos gloriosas e maravilhosas do Senhor. 2:2, oração pela presença de Deus. Aqui o salmista, ele usa a expressão gloriosa e maravilhosa, quando ele fala sobre a ação de Deus, no contexto ali da visão que ele tem de uma ação inerente do Senhor, no contexto da sua oração. E aí nós falamos, irmão, podemos observar que aqui nós podemos fazer uma aplicação, que é como se ele estivesse pedindo, implorando, a presença do Senhor. Ele fala assim no verso 5, abaixa o Senhor, abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, e toca o monte, e fumegará. Quando nós olhamos aqui, existe uma aplicação,
que nós observamos que é uma como se fosse uma profecia, como se ele estivesse profetizando a respeito da vinda do Senhor, a respeito da sua primeira e da sua segunda, ou seja, e trazendo para nós também a presença do Senhor. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, desce e toca o monte e fumega, trazendo para nós o quê? A presença do Senhor. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, foi para o céu, mas vai voltar em breve para trazer as bênçãos ao nosso coração. Aí lá no final do verso, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, depois do Salmo 113, 4 e 6, ele fala sobre primeiro sobre a grandeza de Deus, e ele fala sobre a sua maravilhosa graça, apesar da sua imensurável grandeza, contudo, não está indiferente ao que se passa na terra. Está atento ao clamor do que nele confia e esperam. Esta bênção gloriosa e maravilhosa traz para nós o quê? Uma compreensão real daquilo que Deus tem para cada um de nós. No tópico 2, 3, expressão de confiança. Expressão de confiança. Ele fala assim, a confiança do salmista expressa logo no início, faz diversas afirmações, acrescentando em quem ele confia. E depois, cantarei louvores. Notemos que é interessante a sequência, porque sei quem é Deus, confio porque sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre esse aspecto tão importante da vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado de uma profunda da nossa confiança em Deus. Faz a diferença enfrentamento das muitas adversidades que possam vir sobre nós. Por que nós devemos confiar em Deus? O salmista, ele tinha sua confiança. Por que nós devemos confiar em Deus? Por causa de quê, irmão? Por causa dos atributos exclusivos de Deus. Quais são os atributos exclusivos de Deus? Nós devemos confiar em Deus por quê? Porque Deus é imutável. Podemos crer no que Ele diz, porque Ele não muda. A sua palavra é a mesma hoje, a mesma amanhã, a mesma eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Deus, Ele não muda, e por isso nós podemos confiar no Senhor. O salmista também, ele confiava em Deus, e nós devemos confiar por quê? Porque Deus é eterno. Podemos depositar o nosso futuro na mão do Senhor. Por quê? O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Nós não sabemos do amanhã, mas o Deus que nós servimos, Ele é eterno, e por isso nós podemos confiar a nossa vida na mão do Senhor. Ele também é o quê? Ele é onipresente, está conosco em todo momento. O salmista, ele fala aqui, ele expressa a confiança em Deus, por quê? Porque Deus é tudo isso. Deus é tudo isso para Ele e também para nós. Ele é o que? Ele é onipotente, vai sempre nos ajudar. Ele é onisciente, por isso nós podemos depositar na mão do Senhor a nossa vida, sabendo que Ele pode cuidar de nós. Então, porque Deus, Ele é imutável, porque Deus é eterno, porque Deus é onipresente, porque Deus é onipotente, porque Deus é onisciente, nós podemos expressar a nossa confiança no Senhor, que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos e imaginamos. O tópico do 3, intercessão pelo bem da família e da sociedade. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, no verso 1 e 2. Agora, ele se volta para a intercessão, para interceder pela família, e a seguir pelo povo. Importante lição para o nosso dia, pessoal, família e sociedade. Transformação começa pelas pessoas. Eu li um livro sobre
os heróis da fé. E nós temos lá o nosso irmão. Diz a história que ele começou a orar pela Inglaterra, colocando o seu coração no Senhor, colocando o seu coração no Senhor. Uma pessoa só. E ele orou constantemente, e Deus fez com que houvesse uma transformação gloriosa e maravilhosa. Por quê? Porque quando nós oramos e buscamos ao Senhor, as bênçãos de Deus, ela supre as nossas vidas e abençoa também a sociedade em si. Devemos orar por isso. Filhos plantados, bem desenvolvido na sua mocidade. E ele fala assim, é fundamental nos unirmos em oração pelos nossos filhos, principalmente criança, adolescente e jovem, para que sejam como planta, florescente, bem desenvolvida, viçoso no jardim do Senhor. Evidente que dependemos do Senhor e do seu agir na vida dos nossos filhos. Também é certo que se espera de quem confia no Senhor, está orando, que seja um agente responsável. Filhos bem desenvolvidos são resultado de oração, ensino, exemplo, discipular, disciplina, pois precisamos de estar plantados junto ao ribeiro de água. Que nossos filhos assim sejam, plantados, que expressem vitalidade, estabilidade, produtividade. O Salmo 128 também compara o filho a uma planta. Então aqui o salmista ele fala da nossa responsabilidade de nós orarmos e termos a nossa vida pautada no contexto da oração pela nossa família e pela nossa casa. A nossa oração pelos nossos filhos nos leva o quê? Nos leva à compreensão que a nossa fé ela está baseada naquilo que a palavra de Deus diz para nós. E aí nós vamos orando e confiando que Deus ele é poderoso para fazer o quê? Para trazer para nós as bênçãos do Senhor. Eu queria ler um versículo no livro de João, capítulo 4, o versículo 52 e o 53, que fala sobre aquele pai que orou pelo seu filho que estava enfermo. O 52 diz assim, perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Versículo 53, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesmo que Jesus lhe disse, teu filho vive. Creu, ele e toda a sua casa. Então, irmão, a bênção do Senhor é para todos, é para mim, é para a minha família, é para a minha casa, é para os meus filhos, e nós devemos o quê? Regar os nossos filhos com oração. Quando você planta uma planta, você vai regando, e quando a raiz começa a se estabilizar, você não vê a raiz, mas você vê o quê? Você vê o brotar, você vê o crescer, e aí está o quê? O cuidado do pai e da mãe no contexto do filho. Aí você pode podar, aí você pode fazer com que essa planta cresça de forma para cima, você pode colocar apoio do lado para guardar e ajudar esta planta, você pode fazer muitas coisas, por quê? Porque esta é a responsabilidade do pai. 3:2, filhas, pedras de esquina, como coluna de um palácio. O salmista nos informa que a ação de Deus torna as suas filhas como coluna ou pedra de esquina. As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados, por exemplo, beleza, sustento, estabilidade, comunhão. Vemos que a ação de Deus em prol do salmista não restringe somente o livramento, mas a proteção, a estruturação do filho e das filhas. Há vários comentários a respeito das filhas como pedra e coluna. Destacaremos na presente lição as filhas como referência de apoio, beleza, firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Pedra lavada e coluna de um palácio.
lembra, entre outros aspectos, trabalho e tempo. São dois aspectos fundamentais na construção moral e espiritual de uma pessoa. Os pais podem contar com a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nessa tão importante construção. O interessante aqui, irmão, é que ele faz uma distinção entre os filhos e entre as filhas. Os filhos, ele usa o aspecto da botânica, né? Falando sobre a planta. E as filhas, ele usa o aspecto da engenharia, falando sobre a pedra. Que coisa interessante, gloriosa e maravilhosa. E ele usa o aspecto da filha sobre o importante do assunto da beleza. Ou seja, o que faz uma casa ser bem bonita, é que traz a expressão de você poder olhar e admirar, é justamente isso aí. É a ação que o engenheiro trabalha sobre aquela casa, ou seja, tudo traçado de forma que possa ser bem cuidado e bem guardado, ou seja, a pedra não foge nem para o lado e nem para o outro, ela é colocada de um aspecto precioso e glorioso como uma esquina, para trazer o quê? A beleza do contexto disso aqui. Eu estava em casa, meditando sobre isso aqui, eu não coloquei aqui no meu comentário, mas eu queria falar para as irmãs aí que trabalham com a mocidade, com o jovem, que você possa olhar para esse salmo e você possa tirar aqui um ensinamento muito glorioso e maravilhoso com respeito ao jovem, tanto no aspecto masculino como no aspecto feminino. É muito interessante se você olhar para esse salmo, nesse versículo que fala sobre as filhas e os filhos, e você derramar o seu coração. Eu estava lendo, estudando, e eu pude entender coisas gloriosas e maravilhosas no contexto disso aqui, não é mesmo? No contexto da separação entre o homem e a mulher. Nós sempre ouvimos as pessoas dizer assim, né, que no Antigo Testamento a mulher não era uma coisa assim que podíamos trazer muitos louvores no contexto da mulher, mas aqui o salmista, ele coloca a mulher aqui num aspecto muito glorioso e maravilhoso de uma construção específica. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o contexto da mulher e ele fala sobre isso, da importância da bênção da mulher na nossa vida. E isso aqui traz um ensinamento glorioso para nós, ou seja, tanto a menina como o rapaz, eles têm um aspecto glorioso e maravilhoso no contexto da palavra do Senhor. E a mulher aqui, ela é colocada como uma pedra de esquina, que traz vários significados gloriosos e maravilhosos. E para encerrar, 3T's. Interesse pelo bem da sociedade. Nós, irmão, como igreja do Senhor, não podemos de maneira nenhuma olhar para a sociedade, olhar para o país, olhar para o mundo e colocarmos o nosso coração e dizer para nós mesmos que nós não temos nenhuma coisa a ver com isso. Ou seja, o salmista aqui, ele fala para nós da importância maravilhosa e gloriosa que nós temos para com a sociedade. E eu quero voltar aqui a 1 Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, sobre a importância da nossa oração pelo nosso país, pela nossa sociedade, por todos. E aí eu quero ler os 8 versículos. Admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Todos os homens. Aqueles que nós achamos que são bons, aqueles que nós achamos que não são muito bons, aqueles que nós temos afinidade, aqueles que nós não temos afinidade, se é que nós podemos dizer que nós podemos separar uma pessoa entre boa ou ruim, ou termos afinidade ou não, até porque a palavra de Deus nos fala que quando estivermos de nós mesmos,
temos paz com todas as pessoas. Aí ele fala, devemos orar pelo rei, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Quando nós oramos pelos homens, pela sociedade, pela nação, pelo povo, quando oramos pelo nosso país, quando oramos pelo mundo, isso agrada ao coração do Senhor, é agradável a Deus. Deus se agrada disso, nós devemos orar, nós devemos colocar o nosso coração na oração por todos. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós podemos orar por aqueles que estão pregando a palavra, pelos missionários, para que possam alcançar o coração desses homens, que todos se salvam. Por quê? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para que sirva de testemunho ao seu tempo. Para que digo a verdade, em Cristo não minto. Foi constituído como pregador e apóstolo dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que o homem ore em todo lugar, levantando-os as mãos santas, sem ira e contenda. Que todos nós, irmão, possamos aplicar o nosso coração a esse estudo tão interessante, importante no contexto da oração. Devemos orar, devemos aplicar o nosso coração à oração, devemos ter em mente que é importante quando nós oramos. Para quê? Para que a mão do Senhor permaneça sempre estendida sobre cada um de nós. E para encerrar, o que pode às vezes atrapalhar a nossa oração? Existe alguma coisa que pode atrapalhar a nossa oração? O apóstolo Tiago, ele fala sobre, Pedro, né? Ele fala sobre o impedimento de oração. O que pode impedir a nossa oração? A nossa oração, ela pode ser impedida quando nós estamos passando por uma frieza espiritual. Isso pode nos impedir de orar, porque nós paramos de buscar o Senhor. Mas muitas coisas, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano também pode nos impedir de orar. E nós devemos colocar em prática, irmão, o contexto da oração, para assim sermos agraciados com a bênção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que cada um possa ser agraciado com a bênção do Senhor. Não cesse de orar, continue buscando ao Senhor, porque Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Queremos agradecer os irmãos que nos acompanharam nesse trimestre, nesse trabalho que nós tivemos aqui, e continue orando para que Deus possa continuar nos abençoando. E nós queremos assim encerrar a nossa participação em nome de Jesus. O nosso presbítero Diego vai fazer um anúncio aqui para os irmãos, e assim nós vamos estar encerrando aí o contexto do nosso culto desta manhã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo. Irmãos, como sempre, eu venho aqui ao final das nossas transmissões para fazer alguns anúncios, e é com imensa alegria, com imensa satisfação que nós queremos comunicar, com certeza alguns irmãos já sabem, que nossos cultos presenciais vão voltar. Nós demoramos um pouquinho, sabemos que tem algumas igrejas que já estão adotando essas medidas, mas nós demoramos um pouquinho para nos adequar e seguir as orientações do nosso pastor Zafá. Então hoje, às 18 horas, teremos o culto presencial. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, isso está chegando ao fim. Nós vamos voltar a nos reencontrarmos aqui em nosso templo, mas vamos seguir com as recomendações, que nós já estamos familiarizados há 3 meses aí. Então, irmãos, recomendações: venham de máscara e fiquem de máscara a todo momento, irmãos. Tá? A todo momento em que estiver presente no culto, permaneça com a sua máscara de proteção para a sua segurança e para a segurança do irmão que está próximo a você. Dentro do templo, quando os irmãos chegarem aqui,
os irmãos vão ver que nossos bancos foram demarcados com locais em que não se pode sentar para manter a distância de segurança. Então, respeite essa marcação, irmãos. Amém? Antes de entrar no templo, antes de entrar aqui na igreja, nós vamos pedir a alguns irmãos para ficarem ali no portão, aferindo a pressão de cada um que passar ali e higienizando as mãos. Tá, irmãos? Então, mesmo que não tenha ninguém ali, a gente pede que não entre. Permaneça ali na calçada até que apareça alguém, que nós vamos utilizar termômetros que não tem contato, ele afere a sua pressão por distância, e os irmãos também vão estar borrifando álcool 70 nas mãos dos irmãos. Mesmo com estes procedimentos, a gente sugere aos irmãos que, ao entrar, se dirijam ao banheiro, lave suas mãos também com água e sabão e depois entre no templo. Amém, irmãos? Evitem abraços, irmãos, evitem aperto de mão, evitem ficar conversando muito próximo do seu irmão. Eu sei que a saudade é grande, tem muita gente que não se vê há muito tempo, mas evitem isso, evitem realmente aglomeração. Por quê, irmãos? Não só por nós, mas o inimigo ele está à espreita e vai passar alguém ali, vai ver que tem aglomeração, que tem muita gente se abraçando, conversando sem máscara, e quem pode ser penalizado e responsabilizado é o nosso pastor, é a nossa direção. Então vamos prezar pela nossa segurança, vamos prezar pela nossa direção e manter esses hábitos durante esses cultos presenciais. Um outro aviso que o pastor pediu para dar, foi dito aí no grupo de WhatsApp ontem, reunião hoje às 16 horas com todos os obreiros e todas as obreiras, sem exceção. Amém, irmãos? Provavelmente será tratado assuntos sobre as novas rotinas que a gente vai ter que se adequar agora com os cultos presenciais, algumas restrições, tá? Então, o pastor solicitou que todos os membros venham, todos os obreiros venham, então, diaconisas, diáconos, presbíteros, evangelistas, todos venham, tá, irmãos? Todo o ministério. Quando vier, irmãos, os mesmos procedimentos serão adotados. Aferição da temperatura, higienização das mãos, venha de máscara e só sentem no lugar em que for possível sentar. Amém, irmãos? Então, são esses avisos. Aguardamos os irmãos aqui à noite, a partir das 18 horas. Os irmãos que não puderem vir, não se preocupem. Nós vamos continuar transmitindo nossos cultos aos domingos online, tá? Não vai ter a mesma estrutura que os irmãos estão habituados a ver, com vinheta, versículos embaixo, letra da música. A qualidade ela vai cair um pouco até que a gente se estruture novamente para se adequar às nossas transmissões. Mas, a princípio, nós vamos continuar transmitindo para os irmãos que estão distantes, os irmãos que não vão poder, não podem vir. Cabe ressaltar também que eu esqueci, se você está com algum sintoma de resfriado ou teve algum sintoma há algum tempo atrás, não vem, irmãos, espere mais um pouco até você se recuperar e aí você vai poder vir e assistir o culto aqui. Se você tem alguma comorbidade também, diabetes, se faz parte do grupo de risco, nós pedimos também que fique em casa e aguarde mais um pouquinho. Amém, irmão? Para a segurança de todos, para a sua segurança e para a segurança da sua família. Agradeço a oportunidade. Pastor Cláudio. Graças a Deus. Bom, então, irmão, assistir o anúncio aí, fica atento e coloque aí na aplicação aí do que foi passado para os irmãos aí como o anúncio. Como o anúncio, irmão, certo? E nós vamos aí, igual o Diego falou, é importante que nós nos adequemos, porque por causa da responsabilidade do pastor da igreja, que é o pastor Zafá. A responsabilidade pessoal é dele. Tudo que acontecer na igreja cai sobre ele. Então, você seja responsável aí. Amém? Vamos orar para agradecer? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Nos despede na tua santa paz, nos leva, Senhor, para o nosso lar, nos guarda, nos dê uma tarde abençoada e nos guarda com a tua mão eterna, gloriosa e maravilhosa. Nós te agradecemos pelos benefícios, pela bondade e pela paz e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.